Veio a mim muitas perguntas. Por que, Senhor? Tudo tem que começar ruim para ser melhor? Né? Será que é assim? E o Senhor disse: não é assim. Faça como pela manhã foi dito, pela pregação aqui. Se você não entende a palavra do Senhor, leia uma vez. Se não entendeu, leia de novo. Leia quantas vezes que o Senhor vai abrir. Vai dizer para você o que Ele está querendo te dizer. E o que o Senhor, através do autor de Eclesiastes, que é o rei Salomão, ele quer dizer sobre o melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu vou começar dizendo alguns exemplos para que a gente entenda, porque entre o início das coisas e o fim das coisas existe um processo, e aí é que está toda a situação, toda a história dessa citação da Bíblia. É no processo que Deus age. Como exemplos, e humanamente falando, não espiritualmente falando, mas humanamente falando, eu encontrei na Bíblia alguns personagens que começou como José do Egito, que ele começou, não foi nada bom. No começo da história de José do Egito foi um começo de escravidão, de dificuldade, de tristeza, e assim ele prosseguiu. Mas o fim de José do Egito foi ser governador do Egito, foi cuidar do seu povo. Em Jó, começou muito bem, um homem mais um homem temente a Deus completo, um homem que foi um começo extraordinário. E Jó terminou, o fim de Jó foi em dobro. Olha que interessante, né? Então não é tudo que começa ruim. Umas coisas começam ruim para uns e para outros começam bem. Podem terminar bem, podem terminar ruim. Vai depender do que se faz durante o processo. Então, em Gênesis 39:2, eu quero que os irmãos guardem isso. A palavra do Senhor diz para Jó: e o Senhor estava para José, e o Senhor estava com José. E para Jó, em Jó 1:8, o Senhor disse: observastes tu o meu servo Jó? Então, o Senhor estava para Jó, o Senhor estava para José, e o Senhor estava com José, e chamou Jó de meu servo. Isso quer dizer que o Senhor estava com Jó. Depois nós temos também a história de Davi. Davi começou não tão bom assim, começou ruim, começou sendo esquecido pelo seu pai, pela sua família, quando foi ungido pelo profeta Samuel, e terminou como está escrito em Atos 13:22, o homem segundo o coração de Deus. E por fim, o nosso autor, o Salomão. O Salomão, ele começou bem, até ótimo, eu diria, e terminou pela misericórdia de Deus. Em 1 Reis 11:11, Deus disse para Salomão: você quebrou a sua aliança comigo, desobedeceu aos meus mandamentos, por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais.
No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver viva, mas durante o reino do seu filho. Irmãos, Deus, Ele, durante todo o processo desses personagens, Deus estava com eles. Mas a pergunta é, e eles estavam com Deus? E é isso que a mensagem de hoje nos diz, é que se você quer ter um final, um fim melhor do que o seu começo, é necessário que você esteja constantemente com Deus. E porque Deus, Ele está para todos, mas nem sempre Deus está com todos. Para que Deus esteja com todos, para que Deus esteja com você, é necessário que você se entregue a Deus, você o busque, você estude a palavra, você faça aquilo que Deus te ordena, que Deus te pede. E é isso que eu entendi, que a palavra do Senhor, que o melhor é o fim de uma coisa do que o seu reino. Quando eu não vou comentar, no caso de José, todos sabem a história de José, todos conhecem a história de José, e em todo o livro de José sempre tem um momento em que diz que Deus estava com José. E José estava com Deus o tempo inteiro. José fugia do mal, assim como fugiu da mulher de Potifar, e fugiu de outras situações. José estava com Deus, por isso Deus estava com José. Com relação a Jó, eu não vou comentar nada, porque quem quiser conhecer mais um pouco de Jó, da história de Jó, dessa maravilhosa história de Jó, todos nós teremos a oportunidade de estar aqui nas terças-feiras, porque na terça-feira, no culto de ensino, nós temos uma palavra maravilhosa aqui entregue pelo nosso pastor, que está nos maravilhando a todos e nos ensinando a todos. Então, os irmãos, não percam o culto de terça-feira. Com relação a Davi, apesar de ser esquecido, Davi, apesar de ser zombado pelo irmão quando foi enfrentar Golias, Davi, quando quis eliminar Nabal por não ter alimentado o seu povo, ele ouviu Abigail, a proposta de Abigail, e ele recuou. Davi orava antes de tomar uma decisão para uma guerra, ele buscava o Senhor. Davi, quando pecou, o pecado capital de Davi, que ele foi confrontado, ele imediatamente pediu perdão e ele mudou a sua trajetória, e por isso que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, porque Davi não soltou Deus em momento nenhum, porque Deus estava com ele. E Salomão que estava com Deus, e Deus com ele, em toda a sua trajetória, estava Deus com Salomão, mas pela arrogância, e é isso que ele está falando aqui, porque ele não teve paciência, ele soltou a mão de Deus. Por 2 vezes, Deus chegou até Salomão e disse para não negá-lo, na sua aliança, não casar com mulheres estrangeiras. E Salomão esqueceu do Senhor, depois de toda a riqueza, toda a sabedoria, e largou a mão de Deus e casou com mulher estrangeira e pecou contra o Senhor com apostasia, deixando a mão do Senhor. Agora, o mais interessante
nessa história, porque alguém pensa que, ou diz que Salomão não foi salvo. Mas eu sempre digo que esse livro de Eclesiastes é uma prova de que Salomão se arrependeu. E tanto é que o arrependimento de Salomão, que Deus, aqui no versículo diz, que não ia tirar as tribos de Salomão, mas não enquanto ele vivo fosse. Então, se não houvesse o arrependimento de Salomão, eu não estaria aqui lendo Eclesiastes, nem nenhum salmo, nem nenhum provérbio, entendeu? Porque Deus, eu creio que Deus não iria colocar na sua palavra alguém que se fosse escrever a palavra dele que não estivesse com ele. Então, eu creio que Salomão, Deus o perdoou e ele está no braço do Senhor. Agora, o mais interessante que no versículo, primeira linha do versículo 11 e 12, que o Senhor diz: no entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vida, mas farei durante o reinado do seu filho. Irmãos, isso nos leva a entender duas coisas: o que é que o pai de família, o que é que o provedor pode fazer tanto para o bem quanto para o mal. Por causa de Davi, que fez tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse, que ele ficou do lado de Deus o tempo inteiro, o filho de Davi, Salomão, não morreu antes do tempo, morreu de velhice e não foi punido em tirar as tribos do seu reinado. Mas em compensação, pelo que Salomão fez, o filho de Salomão que sofreu as consequências. Isso não foi maior por causa, olha que interessante, por causa da promessa que Deus fez a Davi. Então, o neto de Davi, o filho de Salomão, ainda teve um respaldo por causa do rei Davi. Então, isso é uma reflexão para nós, pais de família, que devemos ser, procurar ser o melhor por Deus, na nossa vida, como exemplo, para que não sobre para nossos filhos amanhã, os nossos erros. Não estou falando aqui de salvação, que é individual, mas também isso daí ajuda a levar um mau caminho, se a gente não for, não está com Deus, não está cumprido com o nosso Jesus. E assim, eu gostaria, finalmente, de deixar uma palavra para reflexão, que ela se encontra em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 2 ao 5, que diz: eu digo, observe o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que ele quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá: que fazes? A palavra do rei é o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou. E quando ele diz eu sou a vida, eu sou o pão, é porque Jesus está dizendo: olha, venha a mim, porque eu sou. Quando eu digo eu sou a vida, é porque tem a morte, mas não é a morte carnal, é a morte espiritual. Nós estamos falando de espírito, nós temos de Satanás, que a morte é de Satanás, e Jesus é a vida. Eu sou o pão, é porque Jesus é o de comer